Olá, meu querido professor da Escola Bíblica Dominical. Boa tarde na paz do Senhor. Olha eu aqui de novo. Hoje eu estou aqui agora às 14 horas para compartilhar com você. Eu já acostumei falar em compartilhar o meu devocional, né? Que eu faço devocional de manhã. Mas agora nós estamos aqui para eu comentar com você a lição dos adolescentes de 13 a 14 anos, a lição da CPAD, que tem por título deixa eu ver aqui que aconteceu um negócio estranho aqui, diferente. Só um instante. Acho que nada demais. A nossa revista tem por título A História da Salvação. E em especial a nossa aula de hoje, dentro desta História da Salvação, nós vamos estudar a lição 12, que será no próximo domingo, né? O domingo desta semana. E será a lição 12 e o título é Salvos para Mudar o Mundo. Esta é a nossa aula de hoje, tá bom? Hoje eu estou num espaço diferente, eu estou aqui numa mexida aqui na minha casa e aí vai estar um pouco diferente hoje porque eu estou numa condição bem diferente aqui, tá? Fazendo uma pequena reforma aqui e aí tá uma baguncinha. Estamos arrumando algumas coisinhas aqui, aí eu não vou poder fazer com os slides, vou acompanhar com você na lição. E estou sem a música, né? Mas a dica da música é A Igreja Vem, de Anderson Freire, tá bom? E nesta aula de hoje, eu sugiro a você que use bastante a Bíblia, né? Use bastante as referências da Bíblia, porque eu acredito que o nosso adolescente ainda não tem uma completa noção da importância da igreja em si, assim, a igreja como essa comunidade de irmãos, né? E aí eu acho bastante relevante você ler com eles a importância da igreja como alguém que propaga o evangelho e ela traz benefícios para o mundo, né? Para as pessoas no geral, porque às vezes a gente tem a noção de que o evangelho, a palavra de Deus, ela é importante para mim, e com certeza ela é. Essa é a noção que ele tem como a mensagem de Deus sendo importante apenas para ele, e não sendo essa palavra importante que ele também a divulgue, porque isso aí traz benefícios para o mundo todo. Embora todos já saibam que é uma ordenança divina, que todos vão, né, para todos irem ao mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E parece que esta tarefa já foi concluída, porque a igreja primitiva fez a maior parte. O nosso dever é dar continuidade a isso, né? Então, eu quero fazer uma oração para a gente começar a adentrar propriamente no conteúdo da lição, tá bom? E vamos lá então. Senhor Jesus, eu te agradeço por esta oportunidade de estar aqui para comentar com o nosso professor a lição da Escola Bíblica Dominical, que o Senhor use os seus filhos para serem os seus instrumentos, que a mente do nosso adolescente esteja aberta, preparada para receber a tua palavra. Usa-nos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá. Salvos para mudar o mundo. Eu sempre trago a dica para você colocar as referências em papéis pequenos. Eu coloquei aqui as que eu vou usar. Aí dá uma recortadinha e entrega para cada um dos seus alunos para
já no início eles terem a referência que eles vão usar, e como a gente vai usar várias, então é bom que você entregue conforme o número de pessoas aí, né, que tem na sua turma. Então você entrega para cada um deles, traz recortadinho, como eu ainda vou recortar, você deixa os pedacinhos para cada um. Essa é uma forma que eu uso para antecipar, para que ele já tenha o livro aberto no lugar certo. Dependendo, eu até sugiro que dê um tempinho para eles encontrarem e ler, porque a primeira leitura, né, a gente sabe que é só mesmo aquela de reconhecimento de letras, e a outra leitura já traz uma compreensão um pouco melhor. Então, tendo oportunidade, dá uma lidinha rapidinha, só mesmo para tomar nota de qual é o texto que a pessoa vai ler. Aqui, inclusive, nem estão todos, não, mas estarão todos aqui. Outra sugestão que eu deixo, exatamente por às vezes esses alunos não terem a completa noção da necessidade da divulgação da igreja ainda nesses dias, e conhecer um pouco também das recomendações de Jesus para a igreja, leia também os textos da leitura semanal, que é o devocional. Embora às vezes eles já leiam em casa, mas é ótimo que leia todo mundo junto, né? Além da leitura bíblica, que vai estar lá em Marcos e Mateus. Então, aproveita bem a Bíblia aí. Esta é uma sugestão para você, para eles lerem aí essas leituras da semana. Que, inclusive, todas elas são só um versículo. Então, não vai tomar tanto tempo assim, e na verdade a gente está aqui para estudar a Bíblia, né? Então faz a leitura de segunda a sábado, porque a de domingo já está aí na mensagem, né? Que está em Mateus 16 e 20. E falando nos objetivos, os objetivos desta aula de domingo, né? Esta aula de hoje que a gente está comentando explicar como a igreja primitiva em Jerusalém cumpriu a sua missão, demonstrar como o evangelho transformou o mundo e saber como ganhar o mundo para Cristo. Um parêntese, lá dentro do Telegram, a gente tem os slides, tá? Dentro do grupo do Telegram. Caso você se interesse em entrar no grupo do Telegram, entre em contato comigo pelo direct do Instagram, que é prof.jaque2022, se você estiver vendo aqui pelo YouTube. E aí lá eu deixo os slides, alguma informação extra, alguma dica extra. Desculpa. Alguma dica que tiver a mais para sugerir, eu sempre deixo lá no grupo do Telegram, tá bom? Então, outra sugestão para essa aula de hoje, eu não sei se você já faz assim, a minha revista vai estar toda marcadinha. Eu gosto de destacar alguns pontos dentro da lição para a gente ler, porque em muitos casos a leitura pode ser um pouco lenta e a gente ficar preso na leitura, não dá conta de comentar, não dá conta de concluir a leitura, e aí fica um negócio assim pelo meio do caminho. Para evitar que fique assim, então, geralmente eu falo, primeiro tópico, aí no caso aqui, o primeiro tópico é a igreja e sua missão transformadora. Vamos lá para o primeiro tópico, a igreja primitiva em Jerusalém. Qual será a parte do texto que a gente vai ler? O último parágrafo. Nós vamos ler o último parágrafo e para reforçar este tópico, a gente vai ler Atos 2, 42 ao 47. Que acabou, pegou o celular que eu estava olhando as referências. Que vai dizer o seguinte:
O tópico está dizendo da igreja primitiva, as transformações que ela gerou na sociedade. E o tópico diz: com as pessoas sendo transformadas, o mundo ao redor delas também começou a ser mudado. Algum tempo depois, o cristianismo tomou proporções universais e a história foi dividida em duas fases. Que seria antes de Cristo, e a fase 2, depois de Cristo. Olá, Cleide. Boa tarde. Tudo bem? Seja bem-vinda. No tópico 2, então, este é Atos 2, 42 ao 47, seria a sugestão da leitura deste texto dentro da aula aí, que seria a que você daria lá para o seu aluno assim que você chegou. Seria este o momento, então, de você pedir para ele ler. Tudo bem comigo e com você? Estamos sumidas, né? Desencontradas? Mas seja bem-vinda. Agora eu estou comentando a lição 12, que vai ser a próxima aula da Escola Bíblica Dominical dos adolescentes da classe de 13 e 14 anos. Tá joia? E a aula de hoje estamos falando aí da salvação que Cristo nos ofereceu para que a gente pudesse mudar o mundo. O título é Salvos para Mudar o Mundo. Então vamos para o próximo tópico. Uma poderosa... Tá certa, menina. Tá joia. Uma poderosa comunidade. Os textos a serem lidos são esses aí de Atos 5, 15 e 16, Atos 9, 39 a 41. Então tem três referências diferentes de Atos, aí você pode dar uma para cada aluno. E aí diz o seguinte: o sobrenatural estava presente na vida cotidiana dos primeiros cristãos. São os milagres, né? Aqui vai falar dos milagres. Na leitura que eles vão conhecer esta história, né? Se ainda não conhece, que os doentes eram curados por meio dos cristãos, né? Aqui o poder de Deus se manifestava de maneira intensa. As pessoas na rua esperavam os apóstolos, inclusive Pedro, para quando passar a sombra dele as pessoas serem curadas. E ressuscitaram mortos, e o nome do Senhor era sempre glorificado. Então, vai ser nesses textos aí que a gente vai ter esta informação que está aqui no texto. O tópico 2 diz: vivendo em um mundo melhor. O texto a ser lido será o texto de Atos 10 ao 34 e 35, que fala sobre a união que foi promovida por Jesus, que Jesus uniu os judeus e não judeus. Então, o amor de Deus veio para unir. E além dessa contribuição aí para trazer uma unidade, para mostrar que todas as pessoas têm a mesma importância para Deus, não importando a nacionalidade, não importando cor, não importando sexo, não importando a condição financeira, e mostrar aí que Deus não faz acepção de pessoas. Então, o texto que vai deixar clara esta missão da igreja está em Atos 10, capítulo 34 e 35. Bom, eu estou falando aqui, né, e você tá, para acompanhar aí a leitura vai ser coisa rápida, que é só a pré-aula, que é só as dicas, são só as dicas para você ter aí para acompanhar com o seu adolescente. Caso você seja o professor, é no grupo do Telegram que tem os slides, tá? Então vai ter. Boa tarde, Sônia. A paz, seja bem-vinda. Então, será no grupo do Telegram que tem os slides que marca todas essas referências. Neles estão todas as referências que eu estou citando aqui.
Mas se você que está me acompanhando é professor e tem a revista, você também vai poder acompanhar aí dentro do conteúdo da lição, tá bom? Então, às vezes eu fico só falando das referências, aí dá um ar de que tá perdido, né? Mas aí tem que estar com a revista para acompanhar direitinho quais são as referências que eu tô dando aqui, porque todas elas estão na lição. Além dessas hoje, atualmente, inclusive eu estava conversando aqui com meu esposo, que ele é bacharel em Direito, e ele estava comentando comigo sobre, nos dias atuais, como a lei reconhece o serviço que a igreja presta para a sociedade. Tanto é que a igreja nem paga alguns, acho que tributos, impostos, porque a igreja é reconhecido o seu trabalho como alguém que ajuda a sociedade, promovendo vários benefícios para o ser humano. Então, a deixa isenta de alguns, como eu não sou da área, eu não sei dizer se são impostos ou tributos, né? Mas o certo é que a igreja tem algumas regalias em decorrência do seu benefício, do seu serviço que ela presta. O fato de ajudar algum, principalmente no serviço social, né? No serviço social com apoio de comida, apoio de vestimenta, essas coisas que algumas igrejas, acredito que todas têm, né? O serviço social da igreja, sem contar, ou melhor, ainda adicionando a esse serviço, a contribuição que ela traz na libertação de drogas, né? Os enlaces familiares, né? Os laços familiares que a igreja promove, a paz que a igreja promove dentro da sociedade é reconhecida em lei. Então, ela é importante desde os tempos aos tempos antigos da igreja primitiva. No início foi reconhecido, mas depois que foi pregando tanto o amor, tanto a paz, e o homem não queria esta paz, né? Os controladores, os governadores, então começou a perseguição. Para ver, né? Perseguindo por causa do amor. Cláudia, seja bem-vinda, obrigada por estar aqui. Que Deus continue abençoando sua vida. Então, a igreja promove essa contribuição até hoje. Então, antes ela promovia essa contribuição, mas infelizmente não foi tão bem recebida, teve a perseguição, mas graças a Deus o amor prevaleceu e até que chegou até nós. E hoje a gente tem aí esse benefício, né? A igreja são, acho que todas as entidades assim religiosas, né? Que trazem todas as entidades religiosas, elas têm esse benefício da lei por ser contribuidora aí de tantas coisas dentro da sociedade, por trazer benefício para a sociedade. E o título diz Transformando o Mundo em Redor. É exatamente sendo, digamos assim, tolerante e amorosos que a gente promove esse amor ao redor. Para o nosso adolescente é interessante a gente abordar um pouco mais, no segundo parágrafo aí, da revista, diz assim: o Evangelho de Jesus chamava todas as pessoas para Deus, independente da sua cor de pele, nacionalidade ou situação financeira, pois Deus não faz acepção de pessoas, porque é um momento em que eles são muito críticos, né? Gostam de criticar o outro pela aparência, às vezes pela condição financeira, às vezes por ser alguém assim que tem algum tipo de limitação mental, né? Limitação física, por qualquer uma delas, né? Qualquer uma dessas diferenças, né? E aí a gente pode abordar um pouco o bullying,
não aprofundando demais não, mas para mostrar para eles que o amor de Deus é para promover essa melhoria no mundo. Essa melhoria no mundo é independente aí de quem aceita ou não a Jesus. A nossa responsabilidade é ser o promotor dessa paz, dessa harmonia dentro da sociedade. Então, se eu começo a rir de alguém que tem algum problema, eu não estou promovendo a paz, né? Não estou sendo o promotor da paz. Se eu brinco com alguém por causa do seu tom de pele, tem aí a questão da nacionalidade, mas não exatamente dentro da nacionalidade, mas de um estado para o outro, com aquelas piadinhas, né? Não é algo que promove paz. Então, a nossa missão no mundo é promover a paz. O próximo tópico, você falando aí, né, Cleide, interessante, acho que deve ser sobre o ponto que a lei reconhece a importância das entidades religiosas, né? Eu também achei bem legal, né? Bem interessante. Caindo na simpatia do povo. Atos 2:47 fala da igreja como sendo algo assim, uma novidade do amor que era pregado entre as pessoas, que eles vendiam tudo que eles tinham, ninguém tinha necessidade, porque eles compartilhavam suas coisas, né? Compartilhava casa, compartilhava comida, compartilhava roupa, inclusive, se eu não estou enganado, nesse texto fala que ninguém sentia falta de nada, porque tudo que cada um tinha, os seus bens eram comuns. Então, eles sempre estavam aí prontos a ser solidários com os seus irmãos. Então, inclusive em Jerusalém, o diferencial deles era o amor, que era assim destacado mesmo, o amor dele. Então, o amor dos irmãos. Então, isso caía, a Bíblia diz que essa atitude deles caiu na graça do povo, e a cada dia novas pessoas se chegavam à igreja porque eles viam aquela atitude de irmãos sendo amorosos, né? Sendo atenciosos e cuidadosos, solidários uns com os outros. Caso haja dúvida de qual é esse padrão do amor de Deus, a gente tem aí 1 Coríntios, a primeira carta de Coríntios 13, do 1 ao 7, que a gente vai ver aí aquele texto lá que fala que o amor tudo sofre, entre todas as coisas o que é mais importante é o amor, né? O amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo sofre, é paciente, é bondoso, é um monte de coisa lá. Esse texto não pode faltar. Esse texto não pode faltar dentro da nossa aula de domingo, que é esta leitura. Inclusive, o amor não perde, o amor é paciente, o amor não perde a paciência. Quem é amoroso, inclusive, se você tiver aquela Bíblia Linguagem de hoje, que ela tem uma linguagem muito boa para o adolescente, use essa versão. Se você não tem, busca aí na internet e deixa esse texto fácil para você comentar com o seu adolescente sobre esse texto de 1 Coríntios 13, de 1 ao 7, que vai falar aí do padrão desse amor. Eu sou paciente, ainda bem, né? Mas olha só como o amor está em falta, porque as pessoas hoje estão numa falta de paciência terrível, né? E aí nós teremos o padrão do amor dado por Deus, né? Sendo aí nas palavras do apóstolo. Bom, e como é que a gente ganha o mundo para Cristo? Primeiramente, né, é daquele jeito, é com o amor. E aqui no caso, para que a igreja se espalhasse, o que precisou? Precisou que todos os lugares conhecessem o evangelho. E o que Jesus falou? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Para tanto, estas pessoas deveriam sair do seu conforto. A
Aqui, por exemplo, no Brasil, a nossa igreja nasceu da pregação de Daniel Berg e Gunnar Wing. E eles não tinham conhecimento da nossa língua. Eles só sabiam falar pouquíssimas coisas. Chegou? Eles só sabiam falar poucas coisas. E não tinha o tradutor do Google para traduzir para a gente a linguagem, né? A comunicação. Então, certamente, eles saíram da sua zona de conforto com o objetivo de pregar o Evangelho. Então, esse terceiro e último tópico vai falar de ganhando o mundo para Cristo. Para que isso ocorresse, eles precisaram sair da zona de conforto. Até hoje, nós temos muitos missionários que saem da sua zona de conforto para pregar o Evangelho em outras nações, né? Com diferença de línguas, com diferença de cultura, com diferença de hábitos no geral, que vai confrontar o seu conforto, né? Então, esse é o primeiro tópico da zona, que é desse tópico, né? O subtópico 1 do tópico 3. Ganhando o mundo para Cristo. Como? Saindo da zona de conforto. E o último subtópico vai ser evangelizando o mundo. Então, os cristãos começaram lá no tempo da igreja primitiva e então foi se espalhando aos poucos, espalhando, até que chegou até nós, chegou em outros países, né? Em várias partes do mundo. Eu tenho minhas dúvidas se ainda tem algum lugar que ninguém nunca ouviu falar de Jesus. Pode existir, né? Pode ser que eu esteja mal informada, né? O que é grande, o que tem de grande chance. Mas assim, eu acredito muito pouco que tenha algum lugar que ninguém nunca ouviu falar nada de Jesus. Porque, sinceramente, há quantos anos o Evangelho vem sendo pregado, de nação em nação? Quantas vezes a Bíblia já foi traduzida? Quantas línguas, né? Quantos idiomas a Bíblia já foi traduzida? Quantas igrejas se comprometem com a missão transcultural, que é a missão em outros países? Então, eu acho assim, bem difícil de ninguém falar, nossa, Jesus morreu na cruz, uma pessoa para me salvar. Não sei, nunca ouvi falar nessa história, eu acho bem difícil. Pode até existir, né? Mas eu acho bem difícil. Mas, inclusive, esse último tópico... Pois é, né? A Bíblia... inclusive tem a última referência aqui, diz sim, que é Mateus 24:14, que foi a que você colocou aí, né? Que quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. E nós estamos perto, né? Estamos perto, que o negócio tá ficando feio. Vamos lá. O último tópico diz o seguinte, que o tempo passa, as ideologias são alteradas, a gente vê aí o tanto de alteração que tem nas ideologias, né? Os homens se corrompem, mas o Evangelho continua o mesmo. Pois no Senhor não há mudança, nem sombra de variação. Ou seja, embora o tempo tenha passado, né, as ideias sobre vários pontos da Bíblia, várias coisas na ciência, vários pontos da história sejam estudados e mudados os seus conceitos, os seus entendimentos sobre aquilo, a palavra continua sendo a mesma, o nosso Deus continua sendo o mesmo, a missão nossa continua sendo a mesma, né? Que é de pregar o Evangelho, mesmo que já tenha sido pregado no mundo todo, a nossa missão ainda é continuar com esse compromisso, né? E porque aqui a Bíblia diz que não há mudança nem sombra
de variação em nosso Deus. Tiago 1, versículo 17, parte B. Este, então, é o conteúdo da nossa aula do próximo domingo. E eu espero que alcancemos aí os nossos objetivos. É um conteúdo assim, bem... Olha aí, Dejane chegando. Já estamos terminando, Dejane. Mas vai ficar aí no feed. Não tem problema. Daqui a pouco tá no YouTube. E vai dar sim para você acompanhar. Então, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, nós explicamos aí como que a igreja primitiva cumpriu a sua missão em Jerusalém. A missão dela era em Jerusalém e em outros, né, até os confins da terra, né? E chegou até nós. Chegou até muitas outras culturas, outros continentes, né? A missão dela foi cumprida. E demonstrar como o Evangelho transformou o mundo. O Evangelho trouxe essa nova visão sobre o amor, sobre um novo céu, uma nova terra, um novo tempo, a salvação eterna, a salvação em Cristo Jesus. O mundo já conhece, uma boa parte já conhece, né? E saber como ganhar o mundo para Cristo. Gente, é muito fácil. É fácil, quer dizer, é simples, mas não é fácil, né? Saber como ganhar o mundo. É simples, pregando o Evangelho, sendo exemplo do amor, né? Sendo exemplo do amor. É assim que a gente ganha o mundo para Cristo. Mas convencer, transformar, isso não é com a gente, né? A nossa parte é pregar. E a pregação, ela pode ser falada, como pode ser vivida. Em muitas situações, a gente, zip na boca. Mas é o nosso comportamento que vai falar se estamos pregando o Evangelho ou outra coisa. Né? O Evangelho de Cristo ou outra coisa. Então, esta é a forma de ganhar o mundo para Cristo, sendo verdadeiramente discípulos de Jesus. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? De vocês que estão aqui? Se você assistiu aí esta aula tanto aqui pelo Instagram quanto pelo YouTube, deixe a sua contribuição, deixe a sua colaboração, comente, curta, compartilhe o que você achar proveitoso para a sua aula, aproveite, o que você naquilo que você quiser contribuir, fique à vontade. Caso você queira entrar para o grupo do Telegram, me procure no prof.jac 2022, porque lá eu terei tanto, inclusive a dinâmica vai entrar para lá daqui a pouquinho, a dinâmica que a gente que eu vou sugerir, e os slides estão lá, a dica de música está lá e tudo mais, tá bom? Que Deus abençoe você, abençoe sua aula, abençoe seu domingo, o restante da sua semana, que tudo corra bem aí e que você se permita ser aquele instrumento afinado nas mãos do Senhor, ok? Fique com Deus, não tendo mais nada a tratar, ninguém quer considerar nada? Já vou considerar encerrada a live. Tá bom? Eu sugiro que você peça que o seu aluno marque também na revista alguma observação, a parte que você leu com ele, para fixar mais o conteúdo, fixar melhor o que foi lido, inclusive marcar na Bíblia o que foi estudado aqui, porque às vezes fica com dó de marcar na Bíblia, porque a Bíblia é nova, é bonitinha. Mas quanto mais a gente marca, né?
melhor a gente acha, fica mais fácil de achar, a gente memoriza mais. Então, aproveita, marca direitinho, eles gostam, né, dessas canetinhas coloridas. Se eles não tiverem, você leva, porque dependendo, né, da situação, pode ser que seja necessário lá, leva caneta, leva giz de cera, lápis de colorir, para eles marcarem, ok? Pois para mim é uma satisfação estar aqui para comentar com vocês a lição da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Que Deus continue te abençoando aí e forte abraço, excelente aula. Tchau, tchau, a paz do Senhor Jesus.